Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui nesta noite. Faz um tempo que a gente não faz uma live, o ano está terminando e eu fiz poucas lives com vocês durante este ano. Dada várias coisas, ao corre-corre da vida, ao ministério pastoral, às dificuldades da nossa postura aqui Essa live de hoje vai ser trabalhar um pouco, falar com vocês um pouco sobre a eclesiologia, sobre a maneira de vir a igreja de Cristo Jesus. Eu queria falar um pouco sobre isso, não será uma coisa demorada, será uma coisa bem rápida. Eu sei que cada um de nós temos os nossos afazeres, eu tenho os meus, vocês têm os de vocês, né? Mas o que é igreja, né? A gente fica pensando hoje, como é que está a igreja hoje, no dia de hoje. A igreja hoje está muito distante da realidade do que ela é. Eu acredito que o problema da igreja hoje é um problema crucial para o pastorado futuro, né? Pessoas sem compromissos, pessoas sem vivência de igreja, pessoas sem entender o que é igreja. A igreja se tornou apenas um apêndice religioso no final de semana. Infelizmente essa é a verdade. Nós temos vivenciado aí a igreja hoje sendo uma igreja marcada pela igreja das programações. As pessoas que estão em cima, geralmente, das nossas igrejas e denominações, são igrejas que pelo menos estão dentro da curtindo a festividade, vendo essas festividades. E é muito complicado isso. Então eu queria falar um pouco sobre igreja, rapidamente. A gente está tendo os bugs aí na nossa live, graças à internet que é maravilhosa hoje. A internet está muito boa, para não dizer o contrário. Então, vamos lá. Nos compete primeiro, neste momento, a estudar sobre a natureza, poderes e ordenanças do que seja a igreja, né? Em teologia, nós tratamos desse assunto sobre a disciplina chamada eclesiologia. Às vezes as pessoas estão marcadas dentro da eclesiologia sem entender o que é igreja. Que é isso? Então você tem aí a questão da eclesiologia sendo pautada aí. Primeiro precisamos entender o que é igreja, a ideia bíblica de igreja, né? A palavra igreja, ela é usada para traduzir o termo grego eklesia, que no Novo Testamento e tanto no hebraico temos duas palavras, dois termos usados para descrever a congregação do povo de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, a palavra kahal, né, é uma palavra que pode descrever esse ajuntamento, esta congregação, este meio deste povo, né? E o segundo é a palavra edar, né, que existe uma distinção entre os dois interessante, porque, por exemplo, enquanto Carral, ela fala da congregação da assembleia. Entretanto, a palavra edar, ela aponta para a congregação, enquanto a assembleia ou não, ou seja, o ajuntamento, indica apenas ajuntamento. Então, quando a gente trabalha a igreja dentro dessa perspectiva bíblica, dentro dessa perspectiva teológica, dessa perspectiva cristã. O termo eclesia, por exemplo, traduz ambos os termos, tanto carral quanto edar do hebraico, né? Então, ambos os termos são traduzidos pela palavra eclesia. Entretanto, no Novo Testamento, quando você estuda o Novo Testamento, você vai descobrir também que no Novo Testamento nós temos um outro termo para a igreja, que é o termo sinagogue, onde vem a palavra sinagoga, né?
e que nunca é usado para traduzir ambos, no carral ou edar, né? A palavra carral ou edar. Ambos os termos grego, né, tanto eclesia como sinagogue, são usados para o Novo Testamento para descrever uma assembleia secular, uma assembleia sagrada. Então, a palavra eclésia ou eclesia, ela com o tempo passou a descrever a ideia de igreja, o que é igreja. Mas no tempo bíblico, no tempo do Novo Testamento, é uma referência exclusiva a dois tipos de ajuntamento. Ajuntamento secular, uma turma, uma assembleia, um grupo de pessoas, ou também o ajuntamento religioso para o culto, para a adoração, para o louvor a Deus, né? Então esse é o primeiro aspecto a ser considerado. Então a igreja é isso, a igreja é esse ajuntamento de pessoas, essas pessoas que se ajuntam, que se unem num dado espaço para louvar, engrandecer e enaltecer a Deus. Parece que a igreja de hoje, a igreja que nós frequentamos, a igreja que eu pastoreio, a igreja que você pastoreia, você que é pastor que está participando agora dessa live, parece que a igreja de hoje, ela perdeu o contato com essa ideia de ajuntamento, de pessoas que estão vivendo em ajuntamento cristão, em adoração. Isso me leva para o segundo ponto aqui, que é a igreja conforme ela é apresentada ou definida nas Escrituras. Como é que você vê a igreja nas Escrituras? De que maneira? Há pessoas que veem a igreja de diversas maneiras, né? Há pessoas que veem a igreja como um único ajuntamento, há até aqueles que dizem que não existe nem igreja no Novo Testamento, os desigrejados hoje que estão em casa e tudo mais, e não tem nenhum compromisso, nenhuma vivência especial ou comunitária com a igreja. O Dr. McDever escreveu um livro que eu achei interessante, que é o livro O que é uma igreja saudável, um livro fininho, é um resumo do livro 9 marcas de uma igreja saudável. E uma das falas dele que me marcou muito quando eu li esse livro é a fala que ele diz o seguinte: me preocupa muito se você não se tornou membro de uma igreja que você já frequenta há muito tempo. As pessoas estão na igreja hoje, passando tempo na igreja, passando uma temporada na igreja, procurando viver a vida da igreja sem ter compromisso com ela. Isso é terrível para a vida nossa, isso é terrível para a nossa vida como igreja. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso também, né? E a questão é como é que a Bíblia apresenta esta ideia de igreja, né? As pessoas acham que a igreja foi criada pelos homens para que os homens tirassem dinheiro das pessoas, né? O seu dízimo, sua oferta são tão importantes que a gente cria a igreja para que você dê dinheiro para a gente. Essa é essa percepção absurda, né? Mas é a percepção que está engendrada em muitos corações de crentes que precisam ser confrontados com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus de fato ensina sobre esse tema, ok? Então a primeira questão, como é que a Bíblia apresenta a igreja? Eu quero apresentar pelo menos 3 ideias que a Bíblia apresenta da igreja. A primeira ideia é que a Bíblia apresenta a igreja como o corpo dos fiéis. E o que seria isso? É o corpo de pessoas piedosas, pessoas crentes, pessoas unidas. A Escritura apresenta a igreja, a ideia de igreja, como um ajuntamento dos fiéis que são ou serão reunidos debaixo de Cristo. Isso está na Confissão de Fé de Westminster, para quem subscreve ela, de maneira muito interessante quando vai tratar da igreja. Porque a igreja, de maneira muito interessante, ela é esse dos que são os que são, os que serão, né, membros desta igreja juntamente com os seus filhos. E aí entra a questão do batismo infantil, do batismo e tudo mais. Mas, por exemplo, a escritura lá em Mateus capítulo 16, aqui Mateus 16, verso 18, nós temos o seguinte. Mateus 16, 18, diz assim, olha o que Deus 16, 18 a nós. Diz assim: e também diz Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a declaração de Jesus em relação a Pedro ser pedra, e aí uma discussão que a gente vai levar fios a fim aí, dentro dos pressupostos. Nós trazemos pressupostos para o texto, dizendo isso e aquilo outro, né? Não vou entrar nessa questão. Mas o ponto aqui é que diz que a igreja ela é o ajuntamento dos fiéis que não será destruída, que não será abalada, que não poderá ser desfeita, porque o poder está nas palavras do Senhor Jesus que assegura isto.
Detalhe, você conhece a história da igreja, e você verá que igrejas fecharam as portas, você conhece que igrejas abandonaram o Senhor, que igrejas deixaram de ser fiéis, e por isso fecharam as portas. Aqui Jesus fala da igreja dele, do ajuntamento dos fiéis, que nunca deixará de ter uma igreja para estarem congregando. Isso é um ponto importante. Então, a igreja, primeiramente, ela é o corpo daqueles que são fiéis, dos fiéis em Deus, daqueles que seguem a Deus, daqueles que amam ao Senhor. O segundo aspecto que a Bíblia parece indicar ser a igreja é que a igreja é vista na Escritura como um grupo visível de em todas as partes de pessoas, de crentes, né? A igreja, chamada igreja visível, mas uma igreja católica, ela é visível. O humano ele percebe a importância da igreja como um todo. Então, a igreja como um todo, ela é percebida nesse contexto, né? Então vamos lá, é o grupo visível em todas as partes. É um grupo visível em todas as partes. Veja, na Escritura a igreja é vista como visível, né? E o fato de viver nela aponta de que ela é uma igreja universal. Abra, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 47. O texto como um todo é um texto muito lindo sobre a igreja, né? Mas Atos capítulo 2, a palavra do Senhor aqui é muito clara nesse aspecto. Vai dizer assim, olha o que, é que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, verso 47. E louvando a Deus, contando com toda a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, de fato, a igreja ela vai se multiplicando, vai cantando, louvando a Deus, mas note que o Senhor acrescenta dia a dia aqueles que iam sendo salvos. A igreja ela é universal, ela é fundamental, entender-se isso, que ela está em todas as partes, mas ela vai aumentando progressivamente. No verso 42 vai dizer qual era a característica dessa igreja, como é que essa igreja era. Quando a gente contrasta essa igreja com a igreja de hoje, nós nos envergonhamos de sermos igreja, ou até muitas vezes, por negligenciarmos esse princípio, nos sentimos ofuscados por isso. Verso 42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, como é que eu considero isso? Como é que eu encaro essas coisas? Eu encaro essas coisas dessa primeira perspectiva. Esses crentes, esses irmãos que louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando quem ia sendo salvo ali no contexto da igreja, são os mesmos que vão perseverar na doutrina. Então, eu sou crente, mas eu quero ser crente em casa, eu não quero ter compromisso com a doutrina, não quero ter compromisso com o evangelho, não quero ter compromisso com... Não. O compromisso com a palavra de Deus é um compromisso doutrinário. Eu preciso aprender a doutrina. De quem? Dos apóstolos. Não, é porque aquela igreja tem a doutrina assim, essa. Não, a doutrina é dos apóstolos, doutrina apostólica. Também na comunhão dos santos, ou seja, viver o ajuntamento sagrado, no partir do pão e nas orações. Partir do pão aqui, todo mundo que estuda teologia vai saber que é uma referência à Eucaristia, à Santa Ceia, ao participar da mesa do Senhor. E aqui é interessante porque ele faz partir do pão, a palavra klassai lá, né, rasgar do pão, e nas orações. Aqui nós temos um culto. Então a vida da igreja é esta vida que nós vemos como a igreja. Ela é perceptível aos olhos humanos, mas ela é universal, ela está em todos os lugares. Isso é um ponto importante que a gente precisa considerar. Muito bem. E a terceira característica que nós podemos identificar a igreja é que ela é caracterizada na Escritura como o grupo de crentes que se reúnem. Ela reconhece também uma reunião de crentes para adoração como sendo um ajuntamento de igreja, um grupo piedoso. E a oração como a igreja mesmo, quando mesmo ela não tem nenhum ministério ordenado, né? Ela é igreja mesmo não tendo um ministério ordenado. As pessoas têm uma concepção, né, que é onde está o bispo, ali está a igreja, né? A concepção católica, apostólica, romana predominante é essa. A igreja só é igreja se tiver um pastor no meio. A igreja, se tiver isso, não. A igreja ela funciona melhor com o ministro da palavra, com os sacramentos, porque ela é organizada dentro dessa estrutura. Quando a igreja perde seu pastor, quando a igreja perde o pastor da igreja, porque Deus está removendo aquele dom que Deus havia dado à igreja naquele contexto, ou pela infidelidade da igreja, ou pela falta de compromisso da igreja,
ou por um juízo de Deus pela negligência à pregação da palavra. Imagine você, pastor da igreja, pregando domingo após domingo, e aí a igreja negligenciando domingo após domingo. O que Deus faz? Deus, não, vou tirar você aqui, vou colocar você em outra comunidade, outra igreja, sei lá, ou tornar você um pastor itinerante, alguma coisa nessa igreja, para que essa igreja sinta a ausência da palavra. Isso lembra muito aquele texto lá de Oséias, né, que diz que o Senhor mandará sobre aquele contexto ali, haverá dias em que o povo estará com fome, não de pão, nem de água, estarão fartos, mas de ouvir a minha palavra. Às vezes Deus troca o pastor da igreja, coloca um pastor não fiel, né? E não fiel aqui nós já entendemos o que significaria isso, para que essa igreja dilua, perceba que ela foi negligente com a palavra, com o ensino e com o evangelho do Senhor Jesus. Então aqui nós aprendemos que a igreja ela se reúne mesmo não tendo ministério ordenado. Abra, por exemplo, Atos capítulo 14, verso 23. Atos 14, 23. O Atos 14, 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja, então já era uma igreja, a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns e encomendados ao Senhor em quem haviam crido. Então aqui você tem, de maneira muito interessante, que a igreja como um todo, ela é igreja suficiente, plena, organizada. E o ministério pastoral é adicionar essa igreja como um dom, como Paulo vai escrever lá em Efésios capítulo 4, né? Que o pastorado lá é tido como um dom do Senhor, é um dom espiritual. Deus deu à igreja aquele dom e Deus ele é suficiente para manter a igreja firme e fiel na graça do Senhor, ok? Muito bem. Também a reunião dos crentes nos lares é também indicada na Escritura como sendo uma reunião da igreja. Romanos capítulo 16, adiante sua Bíblia lá para Romanos 16, aí Romanos depois do livro de Atos, né? Romanos 16 e versos 3 a 5, né? Vamos aqui, Atos 16, Romanos 16, desculpem, versos de 3 a 5, diz assim: e recomendo-vos a vossa irmã Febe, a que está servindo a igreja de Sencreia, e para que recebais o Senhor, no Senhor, como convém os santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai a Priscila, a Áquila e aos meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida se arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúnem na casa deles. Saudai o meu querido Epifaneto, primícias da Ásia para Cristo. Aqui você pode ver que Paulo ele menciona a Priscila e Áquila, que são cooperadores da casa dele, da obra de Cristo, e que na casa deles funcionava uma eclésia, uma igreja. Agora, eu fico pensando assim às vezes, sabe? As igrejas fiéis, elas às vezes passam por dificuldades, especialmente aqui nas regiões de interiores, né? Há muitos pastores, amigos meus, irmãos, que estão ouvindo e me vendo nesse momento, e sabem da luta que é trabalhar no campo inóspito, como é os campos do interior do Nordeste. As lutas que nós enfrentamos são muito gigantescas, mas uma coisa que nós precisamos pontuar aqui é a ausência, muitas vezes, de um coração aberto para receber a igreja no seu lar. Abra o seu coração para receber a igreja no seu lar. É um momento de instrução da palavra, é um momento de evangelismo no lar, é uma série de estudos no seu lar, é uma catequese no seu lar. Abra a sua porta para que o evangelho chegue ao seu lar para a glória do Senhor. Isso é importante na vida da igreja. Então nós sabemos o que é a igreja e vemos como é que ela se configura à luz da Escritura Sagrada, ok? Um outro ponto que eu queria discutir com vocês, para encerrar a nossa aula de hoje, ela seria bem breve, ela vai ser breve, com a graça do Senhor, as marcas da verdadeira igreja. Vou dar uma pincelada, eu não vou entrar nos meandros disso, porque realmente o tempo não nos permite fazê-lo. Mas as marcas da verdadeira igreja, gente, as marcas da verdadeira igreja, ela nos ocupa agora o tratar das marcas de uma igreja verdadeira.
Isso cabe também dentro do aspecto da identidade da igreja. Porque assim, quando eu falo de igreja, hoje nós temos lutado pela identidade confessional, ou seja, a identidade das confissões, dos credos, dos catecismos, como um corpo que dá forma à nossa doutrina. E, infelizmente, eu falo aqui como presbiteriano, eu sei que tem presbiteriano, batista, assembleano, tem crentes de diversas matizes aí me assistindo, mas eu quero dizer uma coisa assim, quando você tem uma identidade doutrinária, quando você tem uma identidade teológica firme, né, você passa a olhar com mais acuidade para as Escrituras e olhar para a Bíblia como fundamento de toda a sua teologia. E entendendo que as confissões elas vão te levar de volta para as Escrituras, definindo a tua identidade doutrinária. Irmão, querido João Batista, obrigado, viu, reverendo? Deus abençoe. Grande é a vossa sapiência. Prazer tê-lo conosco aqui, o pastor Olivar, o irmão Júnior também, que está nos assistindo. Então, um ponto que a gente precisa considerar é que a verdadeira igreja, essa doutrina da verdadeira igreja, ela também passa pela questão da identidade. Nós vivemos uma crise de identidade nas igrejas confessionais, ou nas igrejas que aderem a uma confissão de fé, a um catecismo, a um credo, a algum aspecto doutrinário nesse sentido. A confissão de fé belga, né, ela tratando sobre a verdadeira igreja, ela coloca as 3 marcas de uma verdadeira igreja. E quais são elas? A pregação fiel da palavra, a administração legítima dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina. São as 3 marcas que você quer saber. Eu quero saber se a igreja que eu frequento, pastor, é uma igreja bíblica, é uma igreja verdadeira, é uma igreja voltada para as Escrituras, é uma igreja voltada para a palavra de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Como é que eu posso saber disso? E você pode dar um conselho, olha, se tem cambalhota, se não tem cambalhota, se não tem isso, aí não é por aí que você deve caminhar. Você precisa caminhar entendendo o seguinte, para eu saber se eu estou numa igreja verdadeira, o pastor daquela igreja expõe apenas a Bíblia, é apenas a Bíblia que é o fundamento da vida daquela igreja. O púlpito daquela igreja é forte pela palavra, é forte pela escritura, é fundamentado na palavra de Deus. Ali tem uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira. Nessa igreja os sacramentos são valorizados como sacramentos, como elemento substancial do culto, da adoração, conforme nós aprendemos na tradição cristã, na vida cristã, na escritura sagrada como um todo. Eles são vistos como emblemas e os únicos emblemas na igreja de Cristo Jesus. Então você precisa entender que você está caminhando numa igreja verdadeira. Esta igreja, como é que ela trata com o pecado? Como é que ela trabalha o pecado? Ela trabalha o pecado olhando para a santidade de Deus, à luz da palavra de Deus, ou ela pega o pecado e joga debaixo do tapete e não trata, não cura, não trata do pecado, não trabalha o pecado. Se essa igreja ela se nega a fazer isso, você não está numa igreja verdadeira. Então, esses 3 elementos são importantíssimos na vida da igreja cristã, como elementos de uma identidade eclesiástica, de uma identidade do que é a igreja. E deixa eu começar a tratar aqui com vocês sobre o primeiro elemento dessa identidade, a pregação da palavra. Veja, a pregação da palavra é a primeira marca da identidade de uma igreja saudável, não apenas verdadeira, mas saudável. Do que adianta você ir a uma casa, sentar numa mesa, se alimentar de várias guloseimas que eles estão, mas que não são nutritivas para a sua vida, que não servem para trazer o equilíbrio à sua saúde. Imaginemos, por exemplo, a seguinte cena. Imaginemos que você está sentado com um prato cheio de caloria e você tem um colesterol altíssimo, como é o meu caso. Você vai sentar e vai comer aquilo ali, vai viver tranquilo. É o que nós temos visto hoje. As pessoas estão procurando pasto verde, se alimentando de palha seca pintada de verde. É o que a gente tem vivido hoje, o que a gente tem visto hoje nas igrejas. Pastores que são stand-ups no púlpito. Eles não ensinam a palavra, eles não expõem a palavra. Então, a primeira marca sempre é a palavra de Deus. Veja, a pregação expositiva da palavra de Deus, ela é a marca característica da vida da igreja, apresenta a saúde da igreja. A função da igreja é imitar a Cristo nesses aspectos,
Cristo foi proclamando as boas novas a todas as pessoas. Lá em Marcos capítulo 1, verso 14, diz que Cristo saiu pregando e proclamando o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, verso 17, aponta para Cristo sendo aquele que é o pregador por excelência da palavra de Deus. Cristo, ele pregou os sermões dele, pega, por exemplo, o Sermão do Monte, né? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e você vê um sermão expositivo, uma exposição da palavra de Deus, uma explicação da palavra de Deus, um conteúdo da palavra de Deus sendo exposto. Então, você quer ir à igreja, você quer conhecer uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, uma igreja que de fato é igreja, então senta no banco da igreja e tenta ouvir a pregação. Ela fala do Evangelho, ela fala de Cristo, ela fala da grandeza de Cristo, ela fala do amor do Senhor, ela fala da obra da redenção, é uma pregação centrada na cruz de Cristo e apontando para Cristo. Então você está numa igreja verdadeira. Mas se ela não tem nada disso, ela dá uma ênfase tanto a outras coisas e a palavra é desse tamanho, cai fora. Ela não é igreja para você, ela não serve para você. O segundo aspecto é quando eu olho para o culto cristão em relação à pregação, né? No culto cristão reformado, a pregação expositiva ela assume a capital importância. Você tem a mesa do Senhor e tem o púlpito. Ambos trabalham juntos, né? A mesa no centro, o púlpito geralmente ao lado ou acima, né? Então, o ponto aqui que a gente tem aqui na Bíblia Sagrada, na teologia cristã, é que a pregação ela tem a importância, né? Há dois modelos, há dois tipos de pregação que nós precisamos enfatizar aqui nessa nossa palavra. A chamada pregatio lectio continua, ou seja, a pregação, a leitura e a pregação contínua das Escrituras. Consiste em uma exposição sequenciada de livros bíblicos. Eu geralmente faço desta forma. Há pessoas que fazem dessa forma. Calvino fazia desta forma, né? Os reformadores, de modo geral, faziam desta forma. Então, o princípio imperecível da palavra de Deus é exatamente esse. Eu preciso reconhecer que a pregação ela precisa ser feita de maneira sequenciada. E a pergunta é: qual é a vantagem de você pregar expositivamente de maneira sequenciada? É que você pode tratar de pecados na igreja sem precisar parecer que é um sermão de carapuça. Segundo, quando você prega de maneira sequenciada, o teu ouvinte ele vai ouvir a tua pregação, mas assim, a autoridade não vem dele, a autoridade vem da palavra de Deus. Nós somos vasos de barro que Deus quebra-nos da maneira como Ele quer para nos ensinar mais do Evangelho para a glória de Deus. E isso para mim é importante, isso para você é importante. Eu estou na igreja para ouvir e ser alimentado pela palavra do Senhor. Então, quando você pregar a palavra de Deus, pelo amor de Deus, pregue a palavra de Deus, mas pregue ela no sentido de que ela seja a autoridade última e final no púlpito da igreja. Não tuas opiniões pessoais, não o teu jeito de achar, de pensar sobre determinado aspecto, não. Expõe a palavra de Deus de maneira pregatio lectio continua, como eu tenho dito aqui para vocês. Mas também existe também a coisa chamada, outro aspecto da pregação, também expositiva, chamada pregatio lectio selecta. É aquela pregação expositiva de texto das Escrituras sem a necessidade de uma sequência. Às vezes acontece, você percebe na igreja que é necessário tratar de um tema e tem um texto da Escritura que cai como uma luva para aquilo, você estuda aquele texto, expõe aquele texto com uma clareza singular, mas abordando uma necessidade específica da igreja. E aí é uma pregação que a gente chama de pregação de leitura seleta, né? Você selecionou uma passagem da Escritura que você julga que vai atender aquela necessidade imediata. E geralmente acontece isso. Eu estou pregando uma série de exposições, por exemplo, em Gênesis, aí vejo a necessidade da igreja tratar sobre um aspecto da vida cristã que demoraria muito para chegar na passagem que está em foco. Aí tem uma outra passagem na Escritura que ela é mais clara, mais pontuada, mais aberta para tratar daquilo. Então eu vou pegar aquela passagem, vou trabalhar aquela passagem e expor a passagem para a igreja. E isso sim é importante para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Muito bem, então acho que a gente já tratou isso aqui. Muito bem, seguindo aqui para o nosso próximo tópico, que é o próximo, eu chamo de a próxima marca de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira, é o ponto da chamada administração correta dos sacramentos.
Há muita confusão sobre isso no meio reformado. Há muita confusão sobre esse aspecto. E as pessoas ignoram algumas coisas interessantes. Uns por aspectos culturais, outros por aspecto de não conhecer adequadamente o que são os sacramentos. Veja, na concepção cristã, nós temos 4 visões sobre o sacramento. Né? Eu falo cristianismo em modo geral. Você tem a concepção transubstancialista, que é a concepção da... aqui o Samuel Rutherford, né, está dizendo que minha camisa... Não, a minha camisa é do esporte, mas aqui eu tô contra o Flamengo porque eu não ligo muito para essa questão de camisa, né? Eu tô dando moral aqui pro meu sogro, ele é flamenguista e tô dando moral para ele, tá? Mas deixa eu voltar aqui para nossa explicação, tá, gente? Então, tem muita gente que não entende isso, né? Então, você vai ter lá a questão da doutrina da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a substância se transforma. É o ensino do catolicismo romano. Os católicos romanos, eles fazem isso. Eles ensinam isso, ensinam uma espécie de canibalismo, né? Existe também uma outra concepção, que é a concepção consubstancialista, que é a concepção luterana, onde os luteranos vão ensinar que o corpo físico real de Cristo está junto com a substância, com o pão, sobre o pão, debaixo do vinho. Essa concepção é a concepção luterana, né? Uma concepção bem interessante de ser estudada, vale a pena também estudar, embora não seja a concepção que nós queremos ser, a que se aproxima da palavra de Deus. Há também a concepção zwingliana, e é interessante porque o Zwingli, ele entendia que no sacramento não há nada de sacramento. Há sim um memorial, uma mera memória. E aí ele vai pegar lá 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo vai mencionar que Cristo disse que aquilo deve ser feito em memória dele, e a palavra anamnesis, né? A palavra anamnesis é uma palavra muito interessante, gente. Essa palavra anamnesis, ela significa uma recordação da presença verdadeira, da presença... É como se você lembrasse e estivesse vivendo aquilo de maneira real, verdadeira. Esse é o sentido da palavra anamnesis. Não é uma atualização da história da redenção. O Jacques von Almer vai trabalhar isso muito bem lá no seu livro Culto Cristão, Teologia e Prática. Recomendo a leitura desse livro para que vocês entendam mais sobre essa questão do sacramento. E você vai ter a concepção da presença real, verdadeira, porém espiritual, que é a concepção reformada calvinista expressos nos catecismos de Westminster e nos padrões confessionais de Westminster. Em outras palavras, quando você olha para a igreja cristã, você vê ela, em relação aos sacramentos, uma variação. E é interessante entender isso para poder trabalhar dentro da igreja, é que quando surgiu a reforma protestante e o conflito entre luteranos e reformados da primeira geração e junguianos, houve uma separação muito grande, uma ruptura muito grande. Tanto luteranos quanto reformados ficaram separados. Calvino vem depois e coloca a postura conciliadora, eu chamo de postura conciliadora, mostrando que nem Lutero estava totalmente errado e nem Zwingli estava totalmente errado, mas ambos estavam vendo as questões sem considerar alguns aspectos da temática, e Calvino vai desenvolver isso muito bem nas Institutas da Religião e em todo o seu comentário, em todo o seu arcabouço. Então, o que é o sacramento? Os sacramentos, quando eu participo deles, em relação ao batismo, eu estou declarando que eu pertenço de fato a Cristo Jesus. Então, no fato de estar no sacramento, eu estou recebendo o sacramento, Cristo está declarando que eu pertenço a Ele, que eu pertenço ao Senhor, que eu sou dele, e Ele é meu, por excelência, e Ele é grandioso, Ele é quem cuida de mim. Isso é importante, pensar no sacramento do batismo nesse aspecto. No outro aspecto, o sacramento da mesa do Senhor, fala da refeição da aliança, da refeição pactual. E quando eu me aproximo dessa mesa, eu me aproximo na certeza de que eu estou me alimentando e vivendo em comunhão com os santos e com Cristo. Por isso que eu preciso sempre estar me aproximando dela de maneira digna, de maneira a recebê-la, de maneira a glorificar a Deus e honrar ao seu nome. E viver essa vida espiritual olhando para isso. Eu preciso me alimentar de Cristo. Lá está, lá em João capítulo 6, a narrativa que Jesus disse que eles deveriam se alimentar do corpo dele e do sangue dele. Isso causou escândalo, né? Os judeus não podiam comer carne e sangue, isso era um escândalo para eles.
mas Jesus está falando da atualização espiritual disso, então já deixa claro que não era um canibalismo. Entretanto, mais à frente, Paulo vai dizer o seguinte, que quando as pessoas comiam sem discernir o corpo, dormiam. A palavra dormir é um eufemismo. Pastor, o que é o eufemismo? Eufemismo é uma maneira suave de falar de alguma coisa pesada. Por exemplo, Paulo está dizendo que eles morriam quando não discerniam o corpo do Senhor. Então também não é uma mera memória, entende? Comunicava alguma coisa, comunicava a bênção da aliança e comunicava também a maldição da aliança. A gente precisa pensar nisso e ensinar isso à nossa igreja. Nós esquecemos de ensinar isso no dia da ceia do Senhor e isso é um dano que nós fazemos à alma dos nossos fiéis. Mas também isso me leva para a nossa terceira e última proposição que eu quero trabalhar com vocês, dizendo que o vídeo é curto, que a aula era curta hoje. Minha última marca que eu quero tratar com vocês é a disciplina eclesiástica. Mas não há coisa mais difícil na vida da igreja e no ministério pastoral que disciplinar o membro. Quando você decide disciplinar um membro, você não decide simplesmente porque você é algoz do fiel, né? Tem um livro muito bom, eu emprestei esse livro para um amigo meu, ele não está aqui na live, eu ia cobrar ele agora, mas ele não está aqui na live. Brincadeira, gente. É um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Eu emprestei esse irmão está com esse livro até hoje, graças a Deus. Muito bom o livro, por sinal, eu recomendo a leitura dele, da Marília Camargo, um livro muito bom mesmo. Eu li ele em 2012, se não me foge a memória, um livro que vale a pena ser lido, né? Eu não tenho mais ele, mas é um livro muito gostoso. Então, assim, fala da questão de pessoas que em nome da sua autoridade, magoam, ferem e exercem uma plena autoridade quase que absoluta, né, sobre a vida de algum crente e disciplina eles, né? A disciplina é uma das tarefas mais ardorosas e mais difíceis da vida do pastor da igreja, mas ela precisa ser feita. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai mencionar esse fato sobre um caso terrível de disciplina, que era um membro da igreja que dormia com a madrasta. Todo mundo da igreja sabia e ninguém tinha feito nada. Paulo pergunta, ninguém fez nada para tratar com esse malfeitor? Vocês precisam aprender a tratar com esse malfeitor. A vossa jactância impede que vocês tratem desse pecado. Às vezes nós temos um bom nome na cidade, a igreja é bem conhecida, tem famílias influentes, e nós, por medo de aplicar a disciplina a alguém, nós acabamos nos privando de fazê-lo. E a Escritura, de maneira muito interessante, nos aponta, nos ensina, nos leva, nos direciona a tratarmos do pecado como um pecado. E aí Paulo entra exatamente com isso. Paulo vai trabalhar essas questões e vai dizer assim, olha, que seja disciplinado esse malfeitor, o meu espírito e o vosso. O que Paulo ensina? Que a disciplina não é de uma pessoa só, mas de um colegiado de apóstolos ou de presbíteros, como eu costumo chamá-los, né? Os presbíteros, eles tinham que fazer isso, eles tinham que exercer a sua disciplina, a sua autoridade eclesiástica. Jesus vai dizer o seguinte, que no contexto lá, estarem 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei presente. No contexto da disciplina, ele fala que é 1, 2 ou 3, então um conselho precisa tomar a decisão de fazer aquilo. Paulo relembra que aquilo ali era mostrando que Cristo, o Cordeiro Pascal, já tinha sido imolado e que eles eram nova massa, que eles foram restaurados em Cristo, que eles não tinham por que manter o velho fermento dentro da igreja. Deveriam expulsá-lo. Mas para quê? Para desprezá-lo? Não. Apesar de Paulo ser duro, dizer assim, olha, vocês não devem nem falar com ele, nem nada disso. Mas é isso que nós precisamos entender. Dentro do contexto da Escritura, do contexto da Palavra de Deus, nós vamos entender que Paulo orienta a igreja a exercer a disciplina para manter a santidade da igreja. Ele diz assim, para que sua alma, o seu espírito, seja salvo no dia do Senhor. Há muito debate sobre o que seja isso. Mas um ponto que é interessante, que louvado seja Deus por isso, esse vídeo na segunda carta, ele volta para a igreja, ele reconhece seu pecado, ele abandona o seu pecado. Então aprende uma coisa importante aqui com a disciplina. A disciplina não é para punir, a disciplina é para restaurar a pessoa à comunhão dos santos. Se alguma pessoa é disciplinada na igreja, pelo ambiente da igreja,
É necessário que esta igreja, de modo muito interessante, irmãos, possam executar a disciplina para a glória de Deus e a honra dele e a santidade da igreja. Veja, o Código de Disciplina da Igreja diz que a nossa disciplina é aplicada ao membro da igreja, a disciplina do colegiado é aplicada à igreja com duas finalidades específicas, para o bem do faltoso e para a glória de Deus. Você quer o bem do seu irmão, aprenda a discipliná-lo. Aí você pergunta, pastor, como é que eu posso disciplinar um membro? De que maneira eu disciplino um membro? Há várias formas de disciplinar um membro. Desde a privação da comunhão dos santos, ou seja, da ceia, bem como a exortação pessoal particular, exortação por escrita, são maneiras com as quais nós podemos usar para preservar a imagem do outro, ok? Então, e manter a santidade da igreja como um todo. Eu espero que você tenha entendido um pouco do que eu disse aqui, entendido um pouco do que do que eu falei aqui para você. E se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no meu privado, no meu zap. A maioria dos irmãos que estão aqui na live conhecem a mim pessoalmente, outros de grupos de WhatsApp já sabem meu WhatsApp, então entre em contato, tire sua dúvida, eu estarei com muito prazer e com muito carinho respondendo a sua dúvida. E queria agradecer a você que esteve comigo até agora. Eu disse que ia ser uma coisa rápida, mas tive que me alongar um pouquinho para explicar alguns conceitos básicos, fundamentais da fé cristã. E eu quero dizer para você que está pensando em desistir da igreja, de desistir da igreja, querer sair da igreja, abandonar a igreja, não querer seguir a igreja, não faça isso. Não faça isso. Procure a igreja que tem essas marcas: pregação fiel da palavra, ministração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina. Esta é uma igreja verdadeira. Não importa a placa, se ela é presbiteriana, se ela é batista, se ela é anglicana, não. O ponto ela é uma igreja cristã que tem essas três marcas, eu posso continuar nela. Se ela não tem essas três marcas, se ela falta uma dessas marcas, foge. Ela não serve para você. Se você está procurando compromisso com a verdade, compromisso com Deus, viver uma vida de santidade, não abandone a igreja. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a sua vida e até a nossa próxima live.